Bom, o R é um software estatístico, mas ele trabalha muito bem com dados geográficos. Então a gente vai lidar com o mapa aqui para poder dar uma olhadinha a forma como pode manipular esse tipo de informação dentro do R. Esse é um mapa hierárquico que eu criei de Porto Alegre, então aqui a gente tem as vias de Porto Alegre hierarquizadas por coletora, primeiro nível, segundo nível, via de transição, e a gente tem uma tabela de atributos significativamente grande nesse banco de dados. São mais de 30 mil registros, cada face de quadra é desenhada separadamente, tem os seus atributos, como número inicial, final, extensão e a classe dessa via. Tá? Então, esse é o arquivo que a gente vai trabalhar no R, eu vou fechar ele aqui, vou salvar ele e vou tentar manipular esse arquivo shape no R. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou carregar algumas bibliotecas que são necessárias para mim fazer essa manipulação e exibição. Então, a primeira biblioteca, as bibliotecas no R são chamadas de libraries, então SF de Special Files. Então, aqui com o Ctrl Enter eu rodo o comando. Uma próxima biblioteca vai ser a MapView. A MapView é uma biblioteca bem simples, se tu simplesmente passar um arquivo GEL para ela como parâmetro, ela já plota isso, mas tu pode passar outros parâmetros. Eu gosto de trabalhar com a MapView e a Lia-Flat. A Lia-Flat ela é bem mais robusta, te dá mais opção, mas inicialmente para compreender o manuseio desse tipo de arquivo, a MapView é bastante suficiente. E a gente vai também trabalhar com uma biblioteca de cores. Então vamos trabalhar com a R Color Brewer, que é uma biblioteca que tem várias paletas de cores, ela gera essas cores pra gente, certo? Então a gente basicamente vai trabalhar com essas três bibliotecas, vamos ter que carregar alguma outra caso se depare com algum problema que tenha que tratar nesse conjunto de dados. Então o que eu vou fazer agora é carregar essa base de dados. Tá? Então vou criar aqui trechos como sendo a variável que vai receber esse meu banco de dados. E aí eu vou então agora tentar carregar esse arquivo. Então dentro da Spatial Files tem uma série de funções e aqui a gente vai usar a stRead. Essa função carrega arquivos shape. Então eu vou passar o local do arquivo. Aqui eu vou passar o modo absoluto para vocês perceberem como que eu posso referenciar e depois a gente faz de modo mais simples. E aqui eu digo qual é o meu shape. Então aqui eu carreguei um arquivo shape. Então aqui eu já tenho embaixo aqui que é um layer da GeoSmurb, que é a Secretaria de Porto Alegre que desenvolveu esse layer. Aqui a gente tem então line strings, que são geometrias em formas de polylines, né? Então que a gente tem a polyline e os dados. Eu posso vir aqui então e ver a classe desse objeto, então classe trechos, vai me dizer aqui que é um data frame, que é a tabela de dados, e um spatial file, que é justamente a geometria desses atributos. Eu posso vir aqui, usar o comando dim, passar de novo o parâmetro trechos e eu vou saber que existem 31.162 feições, cada uma contendo 21 variáveis, certo? Então com isso eu já posso começar a pensar em trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma paleta de cores. Então aqui eu vou usar o Brewer, que a gente carregou, e vou dizer que eu quero 6 cores, eu acho que eram 5 ou 6 cores que a gente, classes que a gente tinha lá, e aí eu vou trabalhar com uma paleta de cores. Existem aqui uma série de paletas, mas uma que trabalha muito bem para identificar diferenças assim em geometrias sobrepostas é a Spectral, que tem cores assim como se fossem as cores de uma caixa de lápis de cor, então consegue se destacar bem. Criada essa paleta, eu tenho que criar então o objeto paleta, que é o que eu vou passar para o meu mapa. E aqui, sim, agora eu vou trabalhar com as cores que eu criei. Então eu chamo o objeto Color Ramp Palette, que é justamente uma função que joga para dentro de uma variável o objeto de cores ou uma paleta. Né? Então antes eu criei a lista de cores e agora eu tenho a paleta com esses objetos. E aí, claro, eu vou passar a minha paleta.
Então aqui eu posso verificar o meu objeto, ele vai trazer aqui uma série de informações, que são informações internas para interação entre as bibliotecas, e aqui eu posso ver as cores que eu tenho, então as 6 cores. Então aqui eu vou agora instanciar o meu mapa. Map View, desculpa. Vou passar, antes de criar o Map View, como a gente tem muito trecho, eu vou criar uma variável trecho 2 aqui, e vou trazer só algumas dessas vias para não trazer 32 mil feições aqui para dentro desse objeto. Então eu vou fazer um filtro, trechos 2 vai receber trecho, e aqui eu vou criar entre esses colchetes um indexador. O que é esse indexador? Ele sempre vai ter uma vírgula, e à direita eu vou indicar quais as colunas que eu quero que ele traga, e à esquerda quais as linhas. Então se eu fizer de 1 a 3, ele vai me trazer as 3 primeiras linhas, ou então se eu fizer de 5 a 8, ele vai me trazer da quinta a oitava linha. E se eu fizer aqui, por exemplo, de 3 a 5, ele vai me trazer da coluna 3 a 5. Se eu fizer esse filtro e vier aqui em View e verificar esse novo dataset trechos 2, eu vou ter aqui então agora 4 linhas e 4 colunas, que são justamente aqui 5, 6, 7, 8, que são as linhas, e aqui as colunas que eu passei. Mas nesse momento que eu quero não é esse, eu quero fazer um filtro mais específico. Então coloco minha vírgula e a minha filtragem vai ser à esquerda, porque eu quero filtrar as linhas que tem um parâmetro que eu desejo, e a direita vai ficar em branco porque eu quero todas as colunas. Então o que eu vou passar aqui é o parâmetro trechos, e aí a gente pode verificar aqui em names, trecho, todas as variáveis. Então o que me interessa é essa variável classe 2, tá? Então aqui eu tenho a variável classe 2, eu posso ver aqui em unique, trechos, dólar para carregar a variável dentro da tabela, classe 2, e eu vou ver aqui embaixo. Então eu tenho arterial de primeiro nível, segundo nível, e é bom a gente sempre ver qual é a classe desse objeto, para mim poder fazer o filtro. Então classe, trechos, classe 2. Isso é um factor. Para fazer um filtro eu tenho que trabalhar com string, que são caracteres. Então o que eu vou fazer aqui, primeiro é trechos, classe 2, eu vou transformar para as character. Então agora eu vou ter então trecho, classe. O que eu estou dizendo é que agora a variável classe vai receber ela mesma, só que convertida para caractere. Então, se eu vier aqui rodar agora, em vez de ser factor, eu tenho um caractere, certo? Isso me facilita boa parte dos filtros que eu vou fazer à frente. Então aqui, como eu tinha a minha variável trecho 2, agora eu posso fazer o filtro. Então eu tenho trecho e eu vou dizer que eu quero fazer um filtro em classe. E quero que essa classe seja igual a... Então o que eu faço aqui? Vou ver de novo quais são os valores de classe 2. Vou vir aqui em unique classe 2. Então tenho arterial de primeiro e segundo nível. Eu posso fazer esse filtro. Coloco aqui o parâmetro que eu quero. Então eu quero que o banco trechos 2 tenha apenas as linhas de arteriais de primeiro nível. Vou verificar aqui, esse filtro não funcionou bem. Alguma coisa aconteceu, porque eu continuo com 26 mil linhas, certo? Então o que acontece aqui eu tenho alguns NAs. NAs são arquivos vazios. Eu acho que se eu der um table aqui, eu já vou verificar isso. Table. Ele vai me dar o valor absoluto de cada correspondência. Então aqui trecho, classe 2. E aí eu tenho 900 de primeiro nível, 2.900. Vem que aqui eu não chego nem perto de 30 mil. Então o que eu vou fazer aqui é eliminar essa inconsistência. Então aqui primeiro eu transformei trechos 2 para caractere. E isso aqui é um pouco de data science, né? A gente tem que tratar um pouco desse dado. Então o que eu vou fazer é transformar essa categoria. Então aonde eu tenho NA, eu vou fazer uma condição para que ele seja preenchido com outras coisas, outra classe. Então eu vou fazer aqui o comando if else,
Então esse if else eu passo primeiro a condição. Então se for isNA, se esse objeto, essa linha tiver classe 2 como sendo trecho classe 2, se ela for NA, eu vou entregar ela agora como uma classe outros. Eu vou substituir o número vazio ou a classe vazia por outros. E caso não seja, eu passo a mesma condição que já existia. Ou seja, a classe NA, quando ela for nula, eu populo essa linha com a condição outros. Do contrário, eu atribuo a ela a classe que ela já possui. Então agora, se eu vier aqui e fizer um novo table, trechos, classe 2. Veja que agora eu tenho 25.000 com outros, então eu não tenho mais NAs. Agora eu consigo fazer um filtro aqui. Então o meu trechos 2 agora passou a ter uma condição acertada. Então se eu vier aqui e usar o comando dim trechos, eu vou verificar que eu tenho 31 linhas. Agora se eu fizer dim trechos 2, que foi o meu filtro, eu tenho 900 linhas. Agora eu quero adicionar outra condição. Por exemplo, eu coloco um pipe, que significa ou, e eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a mesma classe 2. Eu poderia até utilizar outro critério, mas eu vou trabalhar com esse. E vou aqui pedir arterial de segundo nível. Quando eu tenho uma arterial de segundo nível e a de primeiro nível, ele vai trazer todas as linhas que tenham ou primeiro ou segundo nível. Antes a gente tinha 901 linhas nesse conjunto de dados. Agora eu vou rodar, meu trecho continua tendo 31.000 e os trechos 2 passaram agora 3.830 feições. Então eu posso até aqui, por exemplo, dar um view novamente, trechos 2. E aí aqui eu tenho todos os minhas feições e lá no final eu só vou ter arterial de primeiro ou segundo nível. Agora eu consigo trabalhar com esse cara. Então o que eu vou fazer aqui é, já criei a minha paleta, já criei o objeto vetor de cores e agora eu vou passar para ele meu trecho. Então aqui eu vou trabalhar com o objeto trechos 2 com apenas 3.000 feições. E eu preciso passar alguns trechos, alguns parâmetros. Então a primeira coisa que eu vou dizer aqui é ZQ, que é a coluna que eu quero que use para classificar as cores desse mapa. Então eu posso colocar aqui que vai ser classe 2, né, já que eu fiz o filtro por ela e eu tenho duas categorias, ela pode ser o meu parâmetro. Eu também posso aqui dizer que a cor vai vir do objeto paleta. Vou copiar daqui, vou passar para lá. Vou dizer a espessura da linha, LWD, vai ser igual a 5 é muito grosso, vou botar 2. Vou informar o layer name. Layer name é layer.name igual. E aí aqui eu simplesmente passo no mesmo nome do meu dataset, tá? Certo? E aqui eu posso criar um alpha, que é a transparência dessa linha. Então isso aqui eu posso passar, por exemplo, 0.8, certo? E agora a gente pode, por exemplo, dizer que quer uma legenda. True, certo? E aí eu posso ainda dizer quais os mapas que eu quero. Eu quero trazer alguns mapas aqui para selecionar. Essa é a parte um pouco mais chatinha, então quando eu trago map types, eu tenho que pegar e passar uma lista. Essa lista são os nomes dos tipos de mapa que eu quero. E essa lista, a gente consulta no site do MapView e lá tem essa lista. Então eu vou copiar alguns nomes de lá. Por exemplo, eu tenho esse mapa,
Carto, que eu gosto muito, que é um mapa escuro, né? Às vezes quando eu quero contrastar alguma coisa, eu posso aqui colocar o DB Marker. Eu posso copiar de lá o OpenStreetMap. Então eu tenho o parâmetro finalizado. Então eu passo meu objeto trechos, eu digo qual a coluna que eu quero que traga a classe de cores. Aqui eu havia carregado o mapa, mas ele está vazio. Vou até limpar aqui para a gente depois ver ele funcionando. Então eu tenho aqui a minha cor, eu tenho a espessura da linha, o layer name, eu tenho a transparência, se eu vou adicionar legenda e quais os meus tipos de mapa. A princípio, vou rodar aqui para tudo funcionar bem. Ele vai demorar um pouquinho. Muitas vezes, quando a gente tem poucas linhas, ele aparece nessa janelinha que a gente vê o mapa. Aqui ele já apareceu. E aí, como eu passei aqueles 3 parâmetros, eu tenho os mapas aqui que eu posso fazer essa mudança. O OpenStreetMap aqui está um pouco lento para carregar, mas eu posso trabalhar com outros. A gente pode também aqui quebrar a linha para ficar mais fácil de ver, certo? Então essas são as opções. E aqui eu posso também desabilitar, quando eu criei o layer name, eu posso aqui omitir essa informação, ocultar ela, certo? Então, basicamente no Map View é isso. Se eu for fazer, por exemplo, todas essas 30 mil linhas, ele não apareceria aqui, ele vai abrir no navegador essa mesma janela, tá? E aqui, claro, uma vez que eu tenho isso, eu posso aqui dar um zoom e aí abrir esse mapa numa situação maior, certo? Eu posso aqui também em exportar, gerar isso como uma imagem, copiar ele, ou mesmo salvar como um HTML para anexar num site ou em qualquer outro tipo de arquivo. Mas basicamente eu já consegui trazer para o R essa informação. Agora eu vou limpar aqui e a gente vai fazer uma última ação, que ela é bem bacana também, que é manipular os atributos. Aqui a gente só visualizou. Então o que acontece, né? Eu tenho aquela conjunto de dados e às vezes eu quero extrair alguma informação. Então, primeira coisa, antes a gente carregou lá o arquivo, eu passei todo o local onde ele se encontrava. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou setar meu local de trabalho, então setwd, que é a função que faz isso, e vou passar então a mesma direção que antes eu tinha dado para o arquivo. Users, o meu diretório de trabalho, OneDrive 99, que é onde está o arquivo. Então agora, se eu vier aqui getWD, ele vai me dizer que eu estou com o cursor do leitor do R dentro dessa pasta. E eu posso aqui dar um list files e ver tudo que eu tenho nessa pasta. Então tá ali o meu shape, tá tudo mais. E agora eu vou trabalhar com uma outra biblioteca, que é a biblioteca Foraging, que é uma outra biblioteca para manusear shape, mas ela tem um outro propósito, que é trabalhar esse shape de forma de banco de dados. Ela já é voltada mais para esse tipo de manipulação. Então eu posso aqui fazer meu mapa como uma variável, e agora eu vou fazer um read, e aí aqui eu tenho várias opções. Então eu vou vir em read dbf, e agora não preciso mais passar todo aquele caminho, ele já está enxergando onde está o meu dbf. Então eu só vou dar um tab e eu já vou ver aqui todas as minhas meus arquivos. Então vou selecionar o dbf e aqui eu tenho o meu mapa. Se eu vier em view, eu consigo ver os meus dados. Os mesmos dados daquele shape agora existem aqui, só que agora eu tenho uma outra tarefa a fazer. Quando a gente verifica isso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui Avenida Ipiranga, ele traz 125 resultados, né? São todas as feições da Avenida Ipiranga, ou seja, a cada quadra e a cada lado dessa avenida, porque ela é dividida em 2 eixos, eu tenho uma feição, o que me dá uma série de trabalho para manusear isso. E às vezes eu quero um dado absoluto, então a gente pode, por exemplo, carregar uma biblioteca de Py, que ela é muito boa para fazer esse tipo de filtro.
E aí agora eu vou fazer uma nova tabela chamada consolidado. Nessa biblioteca consolidado, eu vou pegar então meu mapa e vou usar um comando que a gente chama de pipe, que é por cento e no meio dele uma setinha indicando que eu vou seguir para uma próxima etapa. Então o próximo passo desse comando dentro do dplyr é justamente fazer uma sumarização, um resumo desse dado. Então eu vou aqui group by. Então por o que eu vou agrupar? Então eu posso ver aqui, aqui embaixo eu vou verificar names, meu mapa. E aí aqui eu tenho, por exemplo, todos os dados referentes a esse dataset. Então eu vou aqui fazer o comando read e eu vou verificar, por exemplo, as primeiras ocorrências desse meu mapa. Então eu sei que o nome está aqui, Avenida Juca, Avenida Fernando Ferrari, está em NMI ID abreviado. Então a primeira variável que eu vou trabalhar aqui é NM ID abreviado. Para ter certeza de que isso está funcionando, eu posso trabalhar com algum outro elemento que me ajude a ter certeza que não vai haver confusão. Por exemplo, eu ter uma rua e uma avenida, alguma coisa com o mesmo nome e um erro de digitação, e isso pode, por exemplo, gerar algum erro. Então eu posso aqui, por exemplo, eu posso ver que para cada nome, por exemplo, Juca Batista, ela tem o mesmo CD Logradouros e ela tem aqui o CDI Logradouros. Então eu vou pegar um deles. Então eu vou pegar aqui CD Log. E o que vai acontecer? Eu vou agrupar meus dados a partir desses dois parâmetros. Vou chamar um novo pipe aqui e vou pular para a nova linha. E aqui sim eu vou fazer o que a gente chama de summarize. Eu vou resumir esse dado. Então eu vou criar uma variável nova que é extensão. E aí eu vou dizer que eu quero a soma de um parâmetro que me diga a extensão de cada feição. Então eu tenho que procurar aqui, então eu tenho o número inicial, final, origem, e aqui eu tenho o geonlen. Geonlen é justamente a extensão da geometria. Então eu vou rodar esse comando. Antes de rodar, então, o que eu fiz? Criei uma nova base de dados consolidado. Nela eu vou passar os dados do meu mapa, agrupando por nome do logrador e o código, para ter certeza que nome e ID conferem, e vou sumarizar isso trazendo apenas a extensão. Tá? Então, antes de trazer isso, eu vou fazer um exercício aqui que é uma variável temporária, e aí eu vou trabalhar meu mapa, e aí de novo meu mapa, o nome do logradouro, exatamente como a gente fez antes, e vou fazer um filtro. Deixa eu verificar aqui, Avenida Ipiranga. Ela está escrita dessa forma. E vou tentar fazer um filtro, vamos ver se isso está como caractere. Não. Vamos fazer o filtro direto aqui então para não perder tempo. Avenida Ipiranga, tá? Ela tem 125 feições, então aqui para fazer esse filtro a gente teria que fazer toda aquela conversão anterior para string, né? Então para ganhar tempo a gente vai evitar isso agora aqui e vamos tentar só entender o que eu tentei fazer. Então no banco de dados consolidados eu vou trazer os dados de meu mapa agrupado por nome do logrador, sumarizando a extensão a partir da soma da extensão dessas feições. Então o que eu vou fazer é somar todas as feições dessa via para chegar justamente na extensão total. Vamos rodar isso. Já rodou, ele já contou tudo. O que eu vou fazer agora é um view consolidado. Vou verificar o meu banco de dados agora. E aí sim, agora eu tenho todas as vias aqui, e se eu de novo vier e colocar Avenida Ipiranga, eu só tenho um registro, que é a Avenida Ipiranga, com o código de logradouro e a extensão dela. Isso vale para todas as vias da cidade. A partir do momento que eu carreguei o DBF, que tinha essa informação, eu consigo manusear e fazer esse tipo de resumo. Basicamente,
essa é uma introdução do que dá para se fazer com arquivos GEL, dá para se fazer muito mais, a gente vai ver depois, mas a princípio essas são as primeiras explorações que se pode fazer num arquivo, tanto gerar consolidação de informação, gerar estatística desses dados, como também gerar visualização, como a gente viu aqui, gerando o mapa das arteriais de primeiro e segundo nível, o que facilita muito a vida. Às vezes, se a gente quer gerar um arquivo ou mesmo criar dentro do R todo o ambiente de informação visual e computacional, isso facilita bastante e era o que eu queria mostrar hoje.